Oi, gente, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Como estão os estudos? Eu ia dar uma boa noite, porque para mim é boa noite, mas eu sei que para vocês é boa tarde. Eu tô pedindo desculpas por a nossa tutoria ser gravada hoje, não ser live, mas infelizmente eu tenho um compromisso pessoal de família que eu não posso adiar nem posso faltar. E aí se fez necessário que eu gravasse essa tutoria para que vocês não perdessem o conteúdo, a gente não precisasse atrasar o cronograma e a gente pudesse dar continuidade, tá? A gente já teve muitos problemas durante essa semana e eu não acho bacana que a gente, como é que se diz, que a gente continue atrapalhando o cronograma dessa forma. Eu peço desculpas até pelos problemas que aconteceram durante a semana. De outra forma, eu também agradeço por todas as mensagens de preocupação. Eu tô bem. Foi apenas uma infecção alimentar, tá? E como eu desidratei, eu precisei de urgência. E aí eu não tive como prever e não tive como dar a tutoria live na data prevista, na terça, né? Mas tô aqui para repor o conteúdo, vocês não vão ficar sem. Tô gravando aqui também meio que na força do ódio, porque eu já gravei essa aula antes. E na hora de postar no YouTube eu descobri que a aula toda tava sem som. Tudo bom, meninas? A tecnologia me odeia. Então, bom, eu não vou ficar enrolando muito. A tutoria vai ser bem curtinha. Na verdade, assim, né? O normal, 30 minutos. Porque o tema da tutoria de hoje é justamente a escolha de teses na hora da redação. E eu não tenho como prolongar muito, porque a escolha de teses não é algo que eu possa dar a vocês uma fórmula pronta, uma receita pronta. É algo que vocês precisam construir o conhecimento de vocês. Eu vou explicar aqui a vocês o que é uma tese boa, o que é uma tese fraca, uma tese média. Como eu posso construir essa tese, talvez, mas vai muito do conhecimento de mundo de vocês. Então, esse é um conhecimento que realmente precisa ser construído e que eu não posso fazer por vocês, tá? Então, peguem papel, peguem caneta, se preparem. Apesar de ser uma aula curtinha, uma aula com muito conteúdo e que influencia toda a sua redação, influencia inclusive a nota de toda a sua redação. Então, por favor, preste atenção. Se distrair, dá um pause, toma um café, respira, lava o rosto e volta. Porque essa aula é muito importante, a gente não pode vacilar, tá? Beleza. Escolha de teses. Mari, por que eu tenho que me preocupar tanto com a escolha de teses? Porque é o seguinte, eu coloquei aqui essa tabelinha que fala na redação as competências que a gente usa principalmente para cada parte dela. Para a redação em si, a gente precisa da competência 1, que pede que a gente demonstre o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Certo? A gente não vai usar gírias, a gente não vai usar coloquialidade, tá? Outra coisa, eu preciso ser muito fiel ao meu padrão de escrita. Não adianta eu escrever toda uma redação com uma linguagem, digamos assim, menos engessada gramaticalmente e do nada tacar um odiernamente no meio da redação. Bicho! Não vai rolar. Não fosse o odiernamente, não fosse a quantidade de redação que eu vejo com esse odiernamente, o homem odierno. E eu fico assim, não. Vamos ser fiéis vamos ser fidedignos à nossa forma de escrita, tá? Beleza. Na hora de compreender o tema, a gente tem a competência 2. A gente precisa compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Massa. Tese. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, eu preciso saber ser estrategista. Se eu não tenho boas teses, isso afeta diretamente a minha competência 4 e a minha competência 5. Por quê? Porque a competência 4 diz assim: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Se a tese é o meu ponto de vista, são os argumentos que eu vou defender no texto, como é que eu vou argumentar se eu não tenho uma boa tese? Ou se eu não tenho tese alguma? Então, não saber não saber utilizar a competência 3, não saber fazer uma boa tese, influencia diretamente na competência 4. E pior, ainda pode fazer você perder pontos na competência 5. Porque a competência 5 é a que
propõe a gente elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, óbvio. Mas se eu não conseguir argumentar sobre o tema, eu não conseguir defender meus pontos de vista, se eu não conseguir nem enxergar direito qual é o problema que aquele tema tem, como que eu vou elaborar uma proposta de intervenção? Como que eu vou solucionar aquilo? Eu sei que vocês ainda vão ter tutorias sobre a proposta de intervenção, a conclusão, mas, gente, redação é interligada. Não são partes separadas, ela precisa ter coesão. Então, uma coisa vai afetando a outra, velho. Então, se tu não entendeu introdução, senta e estuda a introdução até tu entender a introdução. Aí tu parte pro desenvolvimento. Aí quando eu digo senta, estuda a introdução até tu entender, eu não digo fica assistindo aula e só ouvindo, não. Não, pega papel, pega caneta e começa a tentar escrever a introdução. No começo vai sair uma porcaria. Vai, é normal para todo mundo. Vai sair no começo uma porcaria. Ninguém nasce já sabendo escrever redação. Como diria uma professora de português muito conhecida aqui em Recife, Fernanda, redação é estratégia. A gente tende muito a pensar que redação é emocional, que a gente precisa de uma inspiração para escrever aquele texto na hora da prova, que a gente precisa bater uma inspiração do além quando a gente lê o texto de redação. Não. Redação é estratégia. Um bom escritor de redação é um bom estrategista, porque você precisa pensar no começo, meio e fim da sua redação. Você precisa aprender a selecionar o que é bom e o que não é para sua redação. Você precisa selecionar que dado você vai usar, onde você vai usar esse dado. Se você usar um dado no lugar errado, você perdeu pontos em diversas competências. Então, para você ser um bom escritor de redação, você precisa ser um bom estrategista. Redação é estratégia. Ah, Mari, mas eu sou péssimo. Beleza, você vai começar a escrever, mesmo péssimo, para poder você perceber onde estão seus pontos fracos, onde estão seus pontos fortes, para você poder trabalhar em cima deles. Se você não sente e escreve, a gente nunca vai descobrir isso. Nunca. Todo mundo que agora é um excelente autor de redação, um excelente escritor de redação, ele começou do zero, ele começou tendo que aprender a construir o texto dele. Ah, ele agora é um excelente escritor, ele sabe fazer excelentes redações porque ele sentou e construiu. A única diferença foi o tempo. Ele já tá fazendo só um tempo, você começou agora. Entendeu? Nada lhe impede de chegar no mesmo patamar que ele. Nada. Sentar, escrever e estudar. É a única fórmula que eu tenho pra lhe dar. Beleza? Entendido isso, a gente precisa voltar para compreender o que é. Ah, esse slide aqui eu vou deixar pra gente retornar no fim. Porque esse slide é muito aquele início de um sonho deu tudo certo. Pronto, esse slide é bem por aí. O início de um sonho é toda essa minha aula. Deu tudo certo quando a gente voltar para aquele slide. Beleza? Tá, Mari, mas o que é tese? Na redação, a tese é a sua opinião, o seu posicionamento ou ponto de vista sobre o tema proposto. Você pode defender qualquer tese desde que ela respeite os direitos humanos e a diversidade cultural. Tá, Mari, eu entendi médio. Eu acho que eu entendi, mas não tenho certeza. Gente, se a gente for pegar a formação, a origem da palavra tese, ela vem do grego tesis. Isso significa proposição intelectual. O que é proposição? A gente entende por aquilo que a gente busca alcançar, o objetivo, a finalidade. Logo, é muito fácil dizer que se um texto argumentativo não tiver uma tese, esse texto não vai ter sua função cumprida. Como é que é um texto que pede argumento e eu não tenho argumento para escrever? Esse texto não terá sua função cumprida porque o autor não vai apresentar sua intenção ou seu posicionamento em relação ao que foi apresentado para a discussão. É como em um debate. Se você não tem uma opinião sobre determinado assunto, você não participa ativamente dele. Portanto, se você não elaborou uma tese, você não produzirá de forma satisfatória um texto argumentativo. Véi, é como se fosse um debate, não. Eu digo muito assim. Eu tenho que, na hora de escolher minha tese, na hora que eu for pensar em minhas teses, eu olhar assim e dizer, véi, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, posso estar falando tudo troncho. Não recomendo inventar coisa para falar na redação, não é isso que eu tô tentando dizer. Mas é tipo assim, peguei um tema, eu não sei nada. Não tenho muito repertório sociocultural, não tenho o que fazer aqui. Eu vou bolar estratégias de como eu posso estar falando algo clichê, como a chuva está caindo, e eu conseguir convencer a pessoa que está lendo, mesmo que esteja fazendo um sol de 54 graus, um ovo fritando no asfalto,
de que a chuva está caindo e que ela está errada. Ou então, pelo menos, leva ela a duvidar assim. Eita, será que não está mesmo caindo a chuva? Eu tenho que pensar em como eu vou usar meus argumentos para convencer o meu leitor. É um debate, só que no papel. Ninguém vai para um debate sem saber o que falar. Eu vou retornar para esse ponto, porque ninguém vai para um debate sem saber o que falar. Se você vai para um debate achando que você vai jogar qualquer palavra e que vai colar e que você vai arrasar no debate, eu sinto lhe informar que isso não vai funcionar. Não vai rolar, não é assim que o negócio funciona. Por isso que eu estou o tempo todo tocando nessa tecla de que você precisa ser um bom estrategista, você precisa ter conhecimento de mundo, você precisa começar a construir o seu conhecimento de mundo. Tudo pode virar conhecimento de mundo. Eu vou retornar para isso. Quando a gente pensa na tese, a gente precisa ter em mente, e a tecnologia me engana, a gente precisa ter em mente que a tese é um posicionamento crítico. Isso significa que você não deve se ater às ideias de senso comum. Demonstre autoria, seja crítico e reflexivo ao expor sua opinião. Mas lembre-se de que, em grande parte das provas de redação, isso deve ser feito de forma impessoal. Beleza. Primeiro, forma impessoal sempre. A gente não vai utilizar eu acho que, eu acredito que, eu penso que, nós precisamos. Não. Nada que dê a ideia de que você está dentro do texto. Não. Precisa ser impessoal. Eu preciso dar indícios de argumentação, eu preciso dar indícios de autoria, mas de forma impessoal. Eu não posso me colocar dentro do texto. Não, você vai perder muitos pontos. Sua nota vai cair muito. Isso não pode acontecer de forma alguma, tá? Segundo, é importante ter em mente que a tese é um posicionamento crítico. Ou seja, eu preciso pensar sobre o problema, pensar sobre o tema, refletir sobre aquele tema para então definir minhas teses. Quando eu digo que absolutamente tudo pode virar repertório sociocultural, é porque tudo com pensamento crítico vira um repertório. Absolutamente tudo. Eu já vi excelentes teses serem formadas a partir de letras de música. Eu coloquei até um exemplo, não foi a tese que foi formada a partir de letra de música, mas ela influenciou no contexto da redação. Eu já vi filme da Disney virar repertório sociocultural e a redação ficou fantástica. História infantil, Chapeuzinho Vermelho, ó, assim de redação que faz analogia. Alice, inclusive, se alguém não leu o livro Alice no País das Maravilhas, ele é dessa grossura aqui, porque tem o Alice através do espelho juntos, e ele traz reflexões incríveis e muita coisa que você pode utilizar na redação, sim. Neguinho, absolutamente tudo pode virar um repertório sociocultural. Quando isso é pensado criticamente, quando você reflete sobre aquilo, não é olhar e ficar parede. Não. O que foi que eu entendi desse filme? Quais são as lições que eu tenho a tirar dessa série? Quais são os dados que eu posso me basear? Se uma redação for sobre doenças mesmo, vejam quantos filmes a gente não tem no Netflix lançados só nessa época de pandemia. Aquele contágio mesmo, meu Deus. Tá ligado? Então vamos começar a acordar para a vida e começar a perceber que tudo que a gente vê pode ser transformado em conhecimento. Mas a gente também precisa nos ensinar, digamos assim, nos meio que forçar a enxergar isso com os olhos do conhecimento. A gente precisa transformar isso em conhecimento ativo, a gente não pode mais ser passivo do conhecimento, sabe? Beleza, entendido que a tese de pensamento crítico, ok. Tá. Eu coloquei aqui uma introdução para a gente discutir aqui o que é a tese, o que é contexto, o que é transição. O tema é os perigos da obsolescência programada. A introdução diz o seguinte: o sistema capitalista, nascido tímido nos berços feudais com o excedente da produção em forma de escambo entre os agricultores, tomou proporções gigantescas e lucro maior ainda a partir das revoluções industriais. Hoje, para manter a média das vendas, os empresários diversificam a cada dia mais as funcionalidades de seus produtos,
além de programarem sua obsolescência, tornando necessário ao consumidor voltar a adquirir novos rapidamente. Esse fato é causado pela necessidade de manter o lucro dos grandes empresários. Porém, agride a saúde da população e a do meio ambiente, que não tolera tamanho nível de agressão. Massa! Toda essa parte que está marcada mais clarinha, ela tem a transição do contexto, né? Porque ele contou uma historinha para poder se contextualizar com o tema. E tem aí a tese e a transição. Tá. Se você é como eu, olhou assim e fez, entendi nada dessa tese, eu não sei nem que tese. É porque talvez você não saiba o que é obsolescência programada. A obsolescência programada é uma estratégia que muitas empresas utilizam de elas já produzir novos produtos, eles tendo meio que uma data de validade. Exemplo, celular. A gente sabe que a gente compra um celular e a gente dificilmente consegue passar mais de 2 anos com o mesmo celular, porque ele começa a travar, ele começa a ficar falhando os aplicativos, não adianta você excluir, não adianta você colocar cartão de memória, ele vai continuar dizendo que ele está sem memória. E a gente sabe que a gente já compra o celular pensando que provavelmente isso vai acontecer, que daqui a 2 anos a gente vai ter que comprar um novo. E se ele não parar de funcionar ou tiver algum defeito e mau funcionamento, esse celular vai estar completamente desatualizado. E aí a gente sempre vai ter a sensação de que o celular da gente não serve mais e que a gente precisa de um novo celular. Eu estou usando o celular como exemplo, mas isso acontece com absolutamente qualquer eletrodoméstico ou produto mesmo. Até as roupas da gente não são feitas mais como antigamente para durar. A gente tem roupas que são facilmente descartáveis. E isso veio até da questão da crise fordista, já que a partir daí os empresários começaram a perceber que com a crise de vendas, eles produziam um carro excelente, a Ford, e aí os carros não quebravam, não tinha necessidade de trocar os carros. Só que aí quando começou a crise de vendas, eles perceberam que eles continuaram fabricando o carro, o estoque estava crescendo, e cadê a galera comprando? Então o que adiantava para eles, que visavam o lucro, fazer carros inquebráveis? A partir daí, meu filho, o negócio só desandou. Mariana é cultura, tá vendo, minha gente? Beleza. Entendido agora o que é obsolescência programada, a gente pode voltar lá para tentar procurar a tese. Veja, a parte que está marcada diz assim: esse fato é causado pela necessidade, esse fato da obsolescência programada, tá? É causado pela necessidade de manter o lucro dos grandes empresários. Porém, agride a saúde da população e a do meio ambiente, que não tolera tamanho nível de agressão. Mari, qual é a tese aí? A tese é aqui, ó. Porém, agride a saúde da população, que é a obsolescência programada, agride a saúde da população e agride a saúde do meio ambiente. Isso ficou claro nesse trecho, Mari? Não ficou. Ficou meio confuso. Talvez não seria a minha forma de escolha de colocar a minha tese. Eu não colocaria assim, mas é uma redação nota 1000. Então, a gente já tem aí uma lição para se inspirar, tá? Beleza. A dissertação possui 3 tipos de parágrafos, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A tese precisa aparecer obrigatoriamente logo no primeiro parágrafo. Normalmente a gente tem 2 parágrafos de desenvolvimento e é por isso que eu indico a vocês terem 2 teses. Ah, Mari, mas é muita coisa para escrever, é muita coisa para pensar. É não, filho. É não. E a redação vai ficar linda, porque veja só. Se você bota uma tese só, o risco de você se perder no meio do caminho e de falar besteira, ou de não saber fazer bem a coesão textual, ela é maior. Eu acho que quando você utiliza 2 teses, você consegue amarrar melhor a sua redação, porque no D1 você fala da primeira tese e no D2 você fala da sua segunda tese, sem estresse, sabe? Sem falar que aí eu vou comentar um negócio pra vocês. Véi, quando tem os 2 parágrafos de desenvolvimento e não um parágrafo muito longo, a redação fica muito bonita. E eu sei que o Enem não diz em canto nenhum na cartilha de que ele vai levar em conta a estética da redação, mas pensa num corretor que já está corrigindo 500 redações, já está cansado.
Se ele viu uma redação desleixada, uma redação que não tá as margens alinhadas, que a letra tá muito complicada, cara, ele já vai para aquela... Eu não tô dizendo que ele vai diminuir tua nota, ele não pode fazer isso, teoricamente, mas ele já vai para aquela redação com a cara de... Pô, véi, que porqueira, hein? Quando a redação vem bonitona, as margens alinhadas, poucos erros, a letra de um tamanho constante, não fica mudando de tamanho, pelo amor de Deus, minha gente. As letras de tamanho constante, o corretor já olha assim e faz, ó, esse menino teve cuidado até com a estética da redação. Vou dar uma olhada mais com calma, vou ler aqui, vou prestar mais atenção, sabe? E eu acho que isso acontece muito quando a gente bota 2 teses e 2 parágrafos de desenvolvimento. Uma coisa que eu preciso que vocês fiquem atentos na hora de fazer isso é: eu tenho que seguir os meus parágrafos de desenvolvimento na ordem que eu coloquei as teses. Se eu coloquei tese 1, problemas históricos, e tese 2, problemas econômicos, o meu D1 tem que falar de problemas históricos e o meu D2 tem que falar de problemas econômicos. Eu não posso ficar brincando e trocando a ordem, tá? Precisa ser coeso. Como fazer a tese da redação? Bom, existe uma maneira bem simples e prática de se fazer a tese da redação. Pense quais serão as ideias principais de cada parágrafo de desenvolvimento. Se a tese é a ideia principal da redação inteira, então a tese nada mais é do que a união das ideias principais de cada parágrafo de desenvolvimento. Por exemplo, vamos supor que o tema proposto para a nossa redação seja o papel da internet sobre a sociedade contemporânea. A gente primeiro precisa se perguntar quantos parágrafos de desenvolvimento eu vou escrever e quais serão as ideias principais de cada um. Lembra que eu falei que eu, Mari, sugiro a todo mundo começar a trabalhar por 2 teses, então pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Eu digo pelo menos, mas vamos ficar aí nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Também não vamos passar disso não, porque senão tu corre o risco de prejudicar a tua conclusão. Ficar pouca quantidade de linhas e tu não conseguir desenvolver bem a conclusão. E eu preciso também que vocês prestem atenção na questão do senso comum. Velho, não vamos botar teses clichês. O problema do aquecimento global é... sei lá. Tô tentando pensar uma tese clichê pra isso. O problema do aquecimento global é... a emissão... Não, isso é uma tese boa, peraí. Não sei, gente, mas tipo... evitem clichês. Ah, tá, beleza. A tese para o aumento do aquecimento global é porque a Terra é redonda e não é plana. Pelo amor de Deus, minha gente, que tese clichê. Além de estúpida, né? Mas ok. Que tese clichê, né? A violência contra a mulher. Quais são as causas? Marido violento. Tu jura? Tu jura que ninguém pensou nisso ainda? Sério, meu anjo? O alecrim dourado pensou nisso agora. Tô tirando onda, mas é sério, gente. Eu vou colocar aqui mais na frente exemplos de teses fracas e exemplos de teses boas, de redação nota 1000, para vocês verem a diferença até na hora de construir o texto, como isso altera, sabe? Beleza. Dito isso, eu coloquei aqui um exemplo com esse tema que eu sugeri, tá? Ihu. Tecnologia me engana. Gente, eu sou muito aleatória, socorro. Beleza. Introdução. Inicialmente desenvolvida pelos militares, a internet ganhou o mundo e inaugurou uma nova cultura, fazendo parte do dia a dia das pessoas e conectando milhões de usuários ao redor do globo. Ela tem o poder de não apenas possibilitar às pessoas a chance de compartilharem as suas ideias em grande escala, como também dá a oportunidade aos seus usuários de terem acesso ao conteúdo produzido a nível global. Isso significa que com a internet as pessoas se abrem para o mundo e o mundo se abre para elas, certo? Vê só, a parte em azul é o contexto, é a contextualização. A parte em vermelho, a parte que está marcada de vermelho, é a parte que contém a tese. E quais são as teses dessa parte? Essa pessoa que escreveu usou 2 teses. A tese 1 é de que a internet permite às pessoas compartilhar as suas ideias em grande escala.
E a segunda tese é de que a internet permite que as pessoas tenham acesso ao conteúdo produzido a nível global. Tá, Maria, essa parte de cinza o que serve? Ele usou isso só para ficar bonitinho e amarrar a ideia dele e reforçar a tese, porque ele diz assim, isso significa que com a internet as pessoas se abrem para o mundo, ou seja, compartilham suas ideias em grande escala, se abrem para o mundo, e o mundo se abre para elas, ou seja, elas têm acesso ao conteúdo produzido a nível global. Ele só reforçou a tese dele. Era algo um pouco desnecessário, mas ficou muito bacana nessa introdução, tá? Deu a ideia de que ele realmente estava preocupado em deixar a introdução bonitinha. Não bonitinha no sentido estético, mas bem escrita. Tá. A gente conseguiu entender o que é tese? Diz que sim, diz que sim. Se não conseguiu, já sabe, né? A gente tem um excelente time de monitores. A gente já passou os contatos deles para vocês. A gente precisa que, se vocês tenham dúvidas, vocês forneçam a gente esse feedback, porque senão a gente tá achando que tá tudo ok, tá? A gente tá achando que vocês estão super entendendo, que tá todo mundo compreendendo tudo, nada de errado. Se vocês não derem esse feedback, a gente não tem como ajudar. A gente tem uma equipe massa, uma equipe muito grande. Tem monitor para todo mundo, tem monitor para corrigir redação, tem monitor para ajudar com os erros de ortografia. Então, assim, usem o conhecimento que está a favor de vocês e está na palma da mão de vocês. Ele, Cláudio, tô aperreando, pode encher o saco dele, Cláudio. Ele, Cláudio, ficou responsável por meio que designar cada monitor para cada pessoa. Então, encham o saco dele, Cláudio, no WhatsApp. Não deixem ele, Cláudio, dormir. Diga assim, ele, Cláudio, pelo amor de Deus, eu preciso de um monitor e eu preciso de um monitor agora. Podem encher o saco dele. Lógico que vocês podem falar comigo, com Moisés, com Clara. Mas eu falei especificamente ele, Cláudio, porque eu lembrei que ele tá responsável por designar esse, tipo assim, cada monitor vai ficar com 5 alunos, tal. Entendeu? E podem encher o saco. Qualquer coisa também, se quiserem falar comigo, falem no Instagram. Quem não tem meu WhatsApp ainda, pode falar comigo no Instagram, que eu olho e passo o WhatsApp, não tem problema. Eu já não durmo mesmo, eu passo o WhatsApp. E é isso, a gente vai tentando se ajudar da forma que pode, tá? Beleza. Dito isso, eu vou colocar aqui agora para vocês exemplos de introduções com teses fracas e com teses fortes, teses de redações nota 1000, tá? E fazendo meus comentários. Let's go. O primeiro exemplo é uma tese fraca. O tema foi combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças. Essa tese que escreveu, essa introdução que escreveu foi a minha prima, antes de eu olhar assim e dizer, véi, tá tudo errado, vamos sentar e vamos refazer. Foi a primeira mesmo, assim, a primeira redação do ensino médio, estilo Enem, que ela fez. A gente sabe que dá um nó na cabeça, né? Eu não coloquei o nome dela porque ela pediu pra não colocar. Eu disse a ela que não era vergonha nenhuma, porque conhecimento é construção. Mas ela pediu pra não colocar e tá ok. Na introdução dela, ela colocou assim: é de conhecimento geral que o combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças é muito importante, pois há muitos impactos negativos diante dessa situação que devemos combater ao máximo. Vocês conseguiram identificar qual é a tese dela? Vocês conseguiram? Se vocês me responderam que não, eu vou dizer que vocês acertaram. Não existe uma tese nessa introdução. Ela simplesmente colocou, pois há muitos impactos negativos diante dessa situação que devemos combater ao máximo. Apareceria uma tese se ela explicasse, se ela detalhasse que possíveis impactos negativos eram esses. Porque aí ela podia abordar eles no D1 e no D2. Mas ela não falou, então ficou completamente vago. Ficou tipo assim, certo. E aí, vai falar do quê? Há muitos impactos negativos. Impacto de quê? Em quê? Pra onde? Como vai? Do que se alimentam? Entendeu? Então é uma tese muito fraca. Muito fraca. Próximo exemplo, também uma tese fraca. Menos ruim do que essa, mas ainda assim fraca, ainda assim bem vaga. Então, quando eu digo pra vocês fugirem do senso comum, fugirem desse vazio existencial das teses, quando eu digo para vocês serem muito diretos, para vocês escolherem teses fortes, é para que isso não aconteça, porque com uma tese dessa é muito fácil tu se perder no meio da redação, porque tu deixou um leque muito aberto de coisas que tu pode falar. Então, tanto faz de tu transformar isso para
como é que se diz? Uma abertura maior à ação de pedófilos na internet, quanto tu usar isso para falar de TDAH ou de déficit de visão e problemas neurológicos, déficit de aprendizado, de fala ou motricidade, não saber escrever. Tu deixou um leque muito grande de coisas que tu pode se perder muito fácil no meio do texto. Isso é um risco muito grande. Os riscos de uma tese fraca é justamente esse tipo de coisa, assim. Você se perder no meio do texto, você não conseguir argumentar porque você não sabe do que você quer argumentar. Então isso tudo vai prejudicando várias competências. E, velho, é de 20 em 20 pontinhos na competência que a gente sai dos 900. Eu tenho uma raiva quando tu vê uma redação assim, tu faz, cara, tinha tudo pra ser um 900, mas tu vai perdendo 20 pontinhos aqui, 20 pontinhos aqui, 20 pontinhos aqui. É tão fácil perder 20 pontos na C3 e na C4 da redação. Tão fácil. Porque se tua tese foi fraca, tu já não conseguiu selecionar bem os argumentos pra tese. E aí, se tu já não conseguiu selecionar bem os argumentos para a tese, como é que tu vai argumentar e desenvolver um texto bem argumentado, um texto argumentativo, um bom texto argumentativo, se tu não conseguiu escolher bons argumentos? Lascou. Já perdeu ponto. Beleza, próximo exemplo. Tema: os efeitos da falta do autoconhecimento na era digital. Bom, a introdução diz assim: hoje em dia é importante termos a consciência de quem nós somos, para que assim possamos nos conhecer melhor e tentar descobrir os nossos conhecimentos. Na era digital, é fundamental ter um profundo conhecimento sobre tudo que está ao nosso redor e colocar em prática para fazer a diferença. Mari, de novo, qual é a tese aí? Velho, ele tentou, eu li o restante da redação, e a tese dele meio que era desenvolver esse profundo conhecimento. Mas isso a gente só conseguia identificar lendo toda a redação. Foi uma tese muito fraca, porque, de novo, ficou melhor do que a outra, porque tu consegue minimamente perceber que ele vai defender que você tem que se conhecer para poder fazer a diferença, né? Você precisa conhecer tudo ao redor, se conhecer para poder fazer a diferença, pensar diferente. E não ficou tão vaga quanto a outra, que só dizia que tem muitos impactos negativos. Sim. What? Mas ainda assim uma tese muito fraca, uma tese muito vaga. Você não tem muita certeza do que é que você vai falar, você não tem muita certeza do que é que vai ser abordado. Então evitem. A gente coloca esses exemplos de redação para vocês se inspirarem, para vocês conseguirem perceber, visualizar na prática o que é que a gente pode inspirar, o que é que a gente não pode inspirar. Uma dica que eu dou muito a quem tá começando a escrever redação agora é, velho, pegue o Google e bote assim, redações nota 1000 Enem. E comece a ler várias redações de nota 1000. Eu não estou dizendo para você copiar o estilo de escrita, porque a gente precisa ter indícios de autoria durante a nossa redação. O Enem pontua a gente baseado nisso também. Mas você pode perceber coisas que as pessoas usaram, palavras que puxaram elementos da redação, transições, coesão textual, palavras que podem lhe ajudar na coesão textual. Isso serve para a gente ir construindo o nosso conhecimento, sim. Eu também usava muito um caderninho de conhecimento de mundo, em que eu ia simplesmente anotando as informações que eu vi em filmes, em matérias no jornal, em artigos científicos, e eu ia simplesmente anotando, porque eu sabia que em algum momento eu ia precisar usar aquilo. Podia não ser no Enem, mas eu podia fazer outra prova, eu podia ter que fazer uma redação para o cursinho, e aí eu podia usar aqueles dados, sabe? Então, criem o hábito de serem autodidatas, criem o hábito de construírem o seu conhecimento. Então, vai começando a olhar tudo com outros olhos, vai começando a olhar tudo com... Como é que eu posso utilizar isso daqui na minha prova? Como é que eu posso utilizar isso aqui para alcançar meu objetivo profissional, sabe? Tá. Eu não tirei 1000 na redação, eu tirei 980, mas eu não tirei 1000. E nem tudo que eu tô falando aqui pode parecer fazer sentido pra você, mas eu garanto que foi depois de muito tapa na cara que eu aprendi. Garanto mesmo. Eu me achava o máximo assim, mas eu sei escrever, porque eu escrevia fanfics.
Ah, mas eu sei escrever. Amor, nada a ver com escrever um texto dissertativo argumentativo, tá? Nada a ver. Uma coisa não garante a outra. Então... E eu só consegui melhorar minha nota em redação quando eu comecei a entender e a montar meu texto de estratégia. Eu sei que muitos professores condenam isso, não recomendam o hábito do brainstorming, porque senão a pessoa pode ficar a prova toda só pensando em possibilidades para escrever aquela redação e não conseguir. Mas na hora de escolher minhas teses, eu sempre pegava assim, lia o tema, lia os textos de apoio e fazia, beleza. O que é que eu penso sobre isso? Ah, sei lá, e tinham 10 pontos que eu pensei que eu podia usar como tese. Depois que aconteceu isso, eu olhava assim, relia e fazia, esse daqui é fraco, esse daqui eu não tenho dado para embasar ele, esse daqui eu não tenho muito repertório sociocultural, esse daqui é meio viajado, eu achei que tinha a ver com o tema e não tem. E aí eu fazia esse filtro, fazia essa filtragem, essa limpeza, e no final eu acabava com 4 teses. Aí eu olhava e fazia, E eu imaginava a minha redação com aquelas 4 teses. E aí, as que ficassem mais fortes, eu conseguisse ter mais aquela sensação de a pessoa que lê, mesmo que eu esteja falando besteira, vai ser minimamente convencida, vai olhar assim e vai dizer, será? Eu uso. Então, pensem nisso. Eu nem fazia isso naquela folha de rascunho de redação, porque eu sempre ficava com medo de depois não ter espaço suficiente para fazer meu rascunho de redação. Aí eu sempre pego aquela parte de matemática, porque no final, agora não é mais matemática, né? Mas sempre sobra um espaço em branco embaixo das últimas questões da prova. E aí eu começava a escrever lá mesmo. E aí meu brainstorm acontecia lá. E aí depois eu ia passando pra folha de rascunho. Talvez ajude, eu tô oferecendo, assim, tô partilhando com vocês porque de repente alguém pode se inspirar, né? Como eu disse, a gente precisa começar a conhecer as formas dos outros para poder a gente montar a nossa. E quando eu digo que a gente só vai aprender a escrever redações para venda, é justamente por isso. Eu só vou conhecer o meu estilo de fazer redação. Como eu prefiro uma tese, como eu não prefiro uma tese, como eu prefiro um argumento, como eu não prefiro. Escrevendo. A hora de errar é agora. Aproveitem a nossa equipe de monitores, aproveitem que vocês têm tutores muito disponíveis a tirar as dúvidas e façam bom uso disso. Escrevam. Beleza, falei das teses fracas. Agora eu vou botar 2 exemplos de redações nota 1000 com introduções diferentes, o estilo das introduções, mas vocês vão ver. Tema: Publicidade infantil em questão no Brasil. O autor foi Carlos Eduardo Pena. Diz assim: é comum vermos em comerciais direcionados ao público infantil. Com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Qual foi a tese dele? De que as crianças não estão preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam. A falta de preparo infantil para as propagandas. Ele colocou só uma tese, certo? Eu não faria isso, sempre colocaria 2. E ele colocou uma pergunta como tese. Eu também não curto muito a ideia de colocar uma pergunta como tese, porque eu sempre tenho receio do corretor olhar assim e dizer, se tu já tá me perguntando no começo da tua redação, como é que tu vai saber me responder no final dela, sabe? Mas isso é algo muito meu. Como eu disse, nem sempre o que funciona pra mim funciona pra você. E ele tirou 1000 mesmo, usando coisas que eu não concordo, sabe? Então serve aí de exemplo. E o segundo é o tema A Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira. A autora foi Amanda Carvalho Maia Castro, ela também tirou 1000. Diz assim: a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Eu quero fazer 2 observações. A primeira é:
não utilizem dados como o que ela utilizou, porcentagem, informações, números na introdução, se vocês não têm muita informação para usar nessa redação. Essa menina usou esses dados porque com certeza ela tinha muito repertório sociocultural para terminar de escrever essa redação, porque senão ela já gastou os dados dela na introdução e aí ela não tem mais nada para escrever no D1 e D2. Mas ela utilizou 2 teses e melhor, ela amarrou bem direitinho com o tema. Porque o tema não é a violência contra a mulher, o tema é a persistência da violência contra a mulher. E ela afirmou que a persistência dessa problemática tem raízes históricas e ideológicas. O que ela vai definir? No D1, as raízes históricas e no D2, as raízes ideológicas desse problema. De novo, eu repito, tem que ser na ordem. Na ordem que você escreveu as teses, você tem que defender elas no D1 e D2. Ficou muito amarradinho isso, achei muito show, porque ela conseguiu dizer ao corretor que ela entendeu o tema. Ela não tá nem titubeando, ela não tá nem duvidando de qual é o tema. Ela entendeu que o tema não é a violência contra a mulher, e sim a persistência. E aí ela disse que o problema persiste por raízes históricas e ideológicas, ó. Show de bola. Ela só faltou assim assinar a obra de arte. Achei incrível. Beleza. E eu prometi a vocês que eu ia voltar para o slide do início de um sonho deu tudo certo. Esse início de um sonho deu tudo certo é o seguinte. A gente escreveu as teses na introdução, certo? Mas, se o sonho deu tudo certo, se a gente foi estrategista, se a gente conseguiu pensar na nossa redação, a gente pode conseguir amarrar a nossa redação, a conclusão, retomando as teses que a gente disse que ia defender. E, cara, isso dá uma outra vibe, a sua redação, isso dá um upgrade, assim. Faz o corretor olhar assim e dizer, velho, esse menino se preocupou tanto em escrever a redação que ele amarrou do começo ao fim. Não tem uma ponta solta. Ele se preocupou com tudo na redação, do início ao fim, tanto é que ele consegue linkar uma coisa a outra. Isso é muito show. Eu coloquei um exemplo que eu peguei de um site aqui, ó. A introdução diz assim: 2 mães, 2 pais, meio-irmão, enteados, filhos legítimos e adotivos. Esses são só alguns dos possíveis arranjos que configuram a família contemporânea. Os tempos de só papai, mamãe e titia parecem ter ficado na letra dos Titãs. Lembra que eu falei que até a música podia virar base para a redação? Entretanto, ainda há muito que se discutir para que, de fato, essa nova configuração seja reconhecida e retrate a nova instituição familiar brasileira. A tese dele é que falta a discussão e precisa haver mais discussões para que a nova configuração familiar brasileira seja instituída. Show? Show. É uma tese meio estranha, mas ok. A retomada, a conclusão, ele colocou assim, na conclusão. Por tudo isso, depois de ter dado a solução, né, ele fechou a conclusão com o seguinte texto. Por tudo isso, fica claro que ainda há muito que avançar nas discussões sobre a representatividade da instituição familiar. Bicho, ele acabou de falar na introdução de que necessitava haver maior discussão para que a nova configuração familiar seja reconhecida e retrate a nova instituição familiar brasileira. E aí, na retomada, ele só reforçou isso. Fica claro que ainda há muito que avançar nas discussões sobre a representatividade, sobre a representação, como a família brasileira vai ser representada. Ele amarrou do começo ao fim. Isso é lindo. Isso é o início de um sonho deu tudo certo. O corretor olha assim e faz. Esse menino pensou na redação do começo ao fim. Esse menino se preocupou em escrever a redação. Eu vou dar uma lida de novo. Vou ler de novo. Então, gente, a meta é conseguir fazer isso, tá? Porém, Mari, como é que eu vou saber como escolher minha tese? Não existe o que fazer. Existe como construir o seu conhecimento, seu repertório. Você precisa fazer isso, porque a partir disso você vai conseguir decidir que teses utilizar. Você não tem como escolher seus argumentos se você não sabe nem sobre o que você está argumentando. Então, vocês precisam começar a pensar em construir o repertório de vocês para que vocês possam ter um bom leque de argumentos para escolher quais deles vocês vão usar, sabe? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito a aula. Queria dizer que estamos todos à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Estamos todos à disposição para ajudar no que for necessário ainda.
Qualquer coisa me aperreiem, me chamem no Instagram, me chamem no WhatsApp, aperreiem Moisés, Eli, Cláudio, todos os monitores, aproveitem, escrevam a introdução. Vocês já têm o tema de redação da semana na mão de vocês, então não deixem de escrever, não deixem de tirar as dúvidas só aparecem quando a gente vai escrevendo. E é isso, gente, bons estudos, aproveitem o restinho do final de semana, cheiro grande no coração.